Bom dia, pessoal. Aqui só tá dizendo menina. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Do Carlão. E aí, beleza? Beleza. Todo mundo está me ouvindo aí numa boa? Uhum. Beleza. Como é que foram de recesso aí? Deu para descansar um pouquinho? Foi rápido, né? Demais. Mas é assim mesmo. A gente tem que correr contra o tempo. Mas, tá beleza. Vamos retomar. Pessoal, acho que os outros professores já conversaram com vocês durante essa semana. A partir dessa semana que vem, nós teremos duas aulas para cada disciplina ao vivo, né? Via Zoom. Vai aumentar um pouco essa carga horária para a gente poder compensar e cumprir o conteúdo. Tá? Graças a Deus, em física, o conteúdo está em dia. A gente está entrando na parte de magnetismo, que é o que é programado mesmo durante as aulas presenciais. Então, a gente tem até a terceira unidade, a gente trabalha com eletromagnetismo. Hey, Carlinhos! E aí, Júlia, tudo bom, minha querida? Como é que Você foi está de todo vocês? mudado, hein? Você sentiu, viu aí, ó? Tô de bigode. Andou do bigode, óculos. Tô Boto fé. Aproveitei a quarentena para fazer umas mudanças. Aí, pessoal, graças a Deus o nosso conteúdo está em dia, certo? Quando a gente voltar às aulas presenciais, de qualquer modo a gente vai dar um apanhado geral para ver algum detalhe que possa ter ficado, passar desapercebido, até porque nós temos na última unidade revisão geral, certo? Então nós vamos fazer a revisão dos assuntos do primeiro e segundo ano e até o final da terceira unidade terminar o conteúdo de eletromagnetismo do terceiro ano. Os professores devem ter falado com vocês também a respeito das câmeras, né? Vocês observaram que até a minha câmera agora está ligada. Eu não queria ligar essa câmera para vocês não precisarem ver meu rosto feio, só que a escola pediu que a gente desse essas aulas. A partir da semana que vem, vocês também participarem das aulas com a câmera ligada, né? Porque tinha gente que estava ligando a câmera, desligando a câmera, aliás, entrando na aula e ia dormir, ia fazer outra coisa, e aí não participava da aula, na realidade não assistia a aula, ficava só o computador ligado. Então, é a solicitação que todos os professores vão fazer para que vocês deixem a câmera ligada, inclusive a minha, vocês estão observando aí que está ligada agora. Tive que mandar consertar essa câmera para poder cumprir essa determinação aí. Beleza? Pessoal, eu acredito que vocês não devam ter lido a aula teórica que eu postei lá no Eclésio de Magnetismo. Vocês leram? Não, more. Eu sabia que não, porque foi depois depois da Você avaliação. acha mesmo, Carlos, que a gente tá lendo alguma coisa? Eu tinha certeza que ninguém ia pegar o recesso para ler essa parte de magnetismo. Porém, ela era uma introdução, tá, ao magnetismo, que é a parte que a gente precisa entender de fenômenos magnéticos, para depois a gente entrar no eletromagnetismo propriamente dito, tá? O que importa para a gente é o eletromagnetismo. Porém, para a gente entender como se comportam as cargas elétricas em relação ao efeito magnético, a gente precisa entender como é que surge o efeito magnético. Então, primeiro a gente vai ver uma introdução ao magnetismo, tá? Então, vamos começar agora falando. Depois eu gostaria que vocês dessem uma lida no texto
na aula teórica que está lá no eClass, ok? Porque a partir da semana que vem, a gente já vai começar a trabalhar esse conteúdo mais aprofundado e passar algumas atividades também para vocês, certo? Bom, então, magnetismo, tá? O que vem a ser magnetismo? Magnetismo é o estudo das características magnéticas de uma substância que a gente encontra naturalmente, tá? Então, na natureza existe uma substância, uma pedra de cor cinza escura, chamada de magnetita, tá? Essa pedra, essa magnetita, ela tem características naturais de atrair substâncias ferromagnéticas. Ou seja, ela pode atrair átomos de ferro ou substâncias que apresentem esses átomos de ferro em sua composição, certo? Então, essas pedras magnetitas são chamadas de pedras magnéticas, tá? E como foi que surgiu isso aí? Então, as primeiras observações desses fenômenos magnéticos ocorreu na Grécia Antiga, numa cidade chamada Magnésia, na época, tá? Hoje ela tem outro nome na Grécia, mas na época era chamada de Magnésia. E em homenagem a essa cidade, essa descoberta onde foi localizada primeiro essa pedra, deu-se o nome desses pedaços de pedra de magnetita. Esses pedaços de pedras têm a capacidade de atrair átomos de ferro, como eu já disse para vocês, tá? Bom, essa pedra, essa magnetita, ela foi chamada de ímãs naturais. Então, são os nossos ímãs que a gente conhece, tá? Ímã de geladeira, os ímãs que são utilizados em diversos aparelhos eletrônicos. Esses ímãs, essas pedras naturais, essas magnetitas, elas são constituídas por óxido de ferro. Fe3O4 é a composição química, né? Vocês já devem ter visto lá em química. Se não viram, depois vocês vão ver. Então, esse óxido de ferro, Fe3O4, é a constituição química da magnetita, que é uma pedra natural, ok? Então, o termo magnetismo foi usado para designar o estudo das propriedades do ímã. Então, o que é magnetismo? São as propriedades que a magnetita possui. Então, o efeito que essa pedra causa em substâncias ferromagnéticas ou em outras substâncias, indiretamente, é o chamado magnetismo, tá? E, como eu já tinha dito aqui, o nome foi em função da cidade original que ela foi descoberta pela primeira vez. Bom, o que observou? A gente observou que os pedaços de ferro colocados na proximidade do ímã natural, ele ia adquirir as mesmas propriedades do ímã, que é uma característica que nós chamamos de imantação. Então, é aquela história, todo mundo já fez isso. Pegou um pedacinho de ímã, colocou um prego, e aí depois, se você coloca outro prego embaixo do primeiro prego, ele também vai ser atraído. Se você colocar 30 pregos, os 30 pregos vão estar grudados. Por quê? Porque o prego inicial, que entrou em contato com o ímã, lá em cima, com a magnetita, ele adquiriu as características da magnetita. Então, ele ficou imantado, certo? E aí ele vai ser considerado um ímã artificial, ou um ímã não natural. Esse processo, que você encosta um objeto com uma substância de ferro, e essa substância adquire características de ímã, é chamado de imantação. Existem vários processos de imantação, que depois eu vou falar para vocês, tá? Mas, quando você coloca em contato qualquer substância de ferro, temporariamente, essa substância ela vai apresentar essa imantação e vai se tornar um ímã artificial, ok? Bom, se eu tirar, tem os 30 pregos pendurados aqui no ímã. Se eu tirar o ímã do primeiro prego, os pregos vão continuar grudados? Me responda aí. Professor, tecnicamente, assim,
Porque todos estão conectados, todos têm uma ligação. Se tirar um, é, literalmente eu acho que não, viu? Os Porque, pregos, eles vão porque soltar. eles ainda estão totalmente ligados com o ímã. Mas se você tirar o ímã, os pregos vão soltar todos os trincos. Por quê? Porque ele vai perder a imantação. Nesse caso que eu estou falando, a imantação foi por contato, certo? Então, colocou em contato o ferro, a substância de ferro com ímã, ela fica imantada. Se você tirar essa substância, ela vai Ele perder a vai imantação. sofrer uma ação. Ela vai perder a imantação, certo? Então, Ô, professor, pois não. só existe imantação por contato, né? Não. Tem Não? outro processo de imantação que é fricção, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Tá bom. Fricção, vocês sabem o que é fricção? É tipo pressionar? Não. É tipo um atrito, só que no mesmo sentido. Espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Não é atrito, tá? Se você Eu já ouvi falar, atritar... professor. Deixa eu pegar alguma coisa aqui que Às vezes aparece até de filmes assim. eu tô no quarto da minha filha. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. A fricção, vou pegar duas canetinhas aqui. Quando vocês estão observando aqui, Sim. tá pequeno, né? Deixa eu interromper aqui para poder mostrar. Ó, eu tenho a caneta, certo? Se eu fizer com a outra caneta, isso aqui, ó, isso é o quê? Vai fazer uma Atrito. fricção. Peraí, Gabriel. Isso daqui é atrito, certo? Eu estou atritando uma caneta na outra. Fricção é um processo semelhante, só que tem o mesmo sentido. Então, se eu fizer isso aqui, ó, certo? Aqui é fricção. Então, criança tem carrinhos de fricção. O que é o carrinho de fricção? É aquele que você faz assim, ó, na mesa, bam, 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 e solta, ele anda. Se você atritar o carrinho, se você empurrar ele para frente e para trás, ele não vai andar. Então, você tem que fazer esse movimento aqui, ó, friccionar. Então, é um atrito, só que no mesmo sentido, certo? Então, no mesmo sentido, você está friccionando, ok? Se você friccionar, você também consegue imantar algumas substâncias ferromagnéticas. Entenderam aí? Beleza? Então, tem dois processos de imantação: contato e fricção. Tá? Os dois processos são responsáveis pela imantação. Um ímã natural, desculpe, vocês observam que de um lado ele atrai, se você virar o lado oposto e tentar juntar, ele não vai atrair, ele vai repelir, certo? Então isso ocorre porque os ímãs eles apresentam polos magnéticos, certo? Então todo ímã ele vai apresentar dois polos magnéticos. Um polo que a gente chama de polo norte e um outro polo que a gente chama de polo sul. O polo norte, ele é o polo que sai as linhas de indução. E o polo sul é o polo que entram as linhas de indução. Então, são características semelhantes às características que nós vimos na carga elétrica. Porém, são fenômenos diferentes. Tá? Então, carga elétrica, se você tinha um corpo carregado positivamente, as linhas de força elétrica saíam da carga positiva e entravam no negativo. Aqui as linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Porém, não são fenômenos elétricos, são fenômenos magnéticos. Tá? Você só tinha fenômeno elétrico se você carregasse o corpo. Um corpo ele é naturalmente descarregado. O equilíbrio elétrico existe e ele tem carga elétrica nula. No caso do ímã, naturalmente ele já tem as características de imantação, certo? Então, todo ímã, os primeiros fenômenos magnéticos, todo ímã ele vai apresentar
dois polos, certo? Os polos, eles têm comportamentos opostos, ou seja, os opostos também vão se atrair e os iguais vão repelir. Então, polo norte atrai polo sul, magnético, e polo sul repele polo sul, assim como polo norte repele polo norte. Ok? Então, se você tem um pedaço de ímã, dois pedaços, ou se tem um pedaço e quebra, forma dois. De um lado, eles vão se atrair. Se você virar o lado oposto, ele vai repelir, certo? Não vai conseguir encostar. Por mais força que você coloque, você não vai conseguir encostar um polo no outro. Esse é o princípio, por exemplo, utilizado no trem-bala. O trem-bala, por que o trem-bala ele é muito veloz? Porque colocaram um motor super poderoso no trem? Não, certo? O trem-bala ele é super veloz porque arrumaram uma forma de reduzir o atrito. Os trilhos são magnetizados. E aí, eles são magnetizados junto com a base do trem e tem o mesmo polo. E aí, esse trem, ele não encosta no trilho. Ele fica flutuando em cima do trilho. Então, ele não tem atrito e se reduzir o atrito por inércia, ele adquire a velocidade com muito mais facilidade e mantém essa velocidade com muita facilidade. Entenderam? Então, e o peso de um trem, o trem ele pode ter lá descarregado 70 mil quilos de peso, e se tiver carregado muito mais do que isso. E ele não consegue juntar os polos magnéticos. Ok? Um truque usado também por mágicos, que é a parte da levitação, é utilizado fenômenos magnéticos ou fenômenos elétricos. Normalmente ele bota lá uma pessoa deitada numa maca, né? E aí depois de algum período ele faz um movimento com a mão e tira a base da maca e deixa a pessoa lá flutuando. O que é aquilo? É um campo elétrico ou um campo magnético de polos iguais. E aí a maca vai ser mantida flutuando em relação ao solo, e ele pode passar um aro em cima ou embaixo, que isso um aro de plástico normalmente, isso não vai interferir no campo e a pessoa vai continuar flutuando, como se fosse um fenômeno de mágica, mas é um truque na realidade de física. Ok? Todo mundo entendeu aí? Dúvidas? Bom, se você pegar aqui, ó, como está na figura, um ímã e pegar limalha de ferro, que é aquela partezinha aqui, aqueles pedacinhos de ferro que soltam quando você passa uma barra de ferro no esmeril. Você vai observar nitidamente que vai grudar aqui, ó. Eles irão grudar na extremidade, com maior intensidade. Por que eles grudam na extremidade? Justamente porque é a parte que tem a maior intensidade de características magnéticas. Então, a maior intensidade magnética de um ímã é exatamente nos polos. E aí você vai ter a atração dessa limalha de ferro com maior quantidade. E ela acumula de maior quantidade aqui nas extremidades, que é justamente o que nós chamamos de polos. Tá? Um ímã também muito utilizado, estava lá no resumo, depois vocês vão dar uma lida, é o ímã em forma de U, tá? Ou em forma de ferradura. Por que esse ímã é utilizado? Você observa aqui que você tem um acúmulo de intensidade magnética nos polos, certo? Quando você usa o ímã de forma de ferradura, imagine aqui que fosse aqui polo norte e aqui polo sul. O campo magnético ele vai sair do norte e entrar no sul. Sair do norte e entrar no sul. Isso aqui vai gerar aqui no meio das duas barras, dentro da ferradura aqui, vai gerar um campo magnético uniforme. Então, quando você quer criar um campo magnético uniforme, você vai utilizar um ímã em forma de ferradura ou em forma de U. No interior dele, você vai ter linhas igualmente espaçadas, tá? E vai gerar um campo magnético aqui dentro, um campo magnético uniforme. Diferente desse campo aqui, que é um campo
irregular. Mas tudo isso a gente vai explicar lá em campo magnético. Beleza? Bom. Fenômenos magnéticos. A gente verifica que os dois ímãs em forma de barra, quando aproximados um do outro, apresentam uma força de interação. É o que eu falei. Eles aproximam ou se repelem. Essa força ela pode ser de repulsão quando os polos forem iguais. Então, polo norte com polo norte vai haver repulsão. Polo sul com polo sul vai repelir também. Se você vira a barra ao contrário, como foi feito aqui, aí você tem polo norte e polo sul. Se as linhas de indução elas saem do polo norte e entram no polo sul, o que vai acontecer? Imagine aqui, ó, a linha sai daqui e entra aqui. Então, as linhas vão sair do norte e entrar no sul. Se ela sai do norte e entra no sul, isso gera uma aproximação, uma atração entre as barras. Aqui as linhas elas vão sair, ó, sair do norte e sair do norte. Então, isso daqui vai gerar o que? Um afastamento, uma repulsão entre as barras. Então, o fato da aproximação e da repulsão é uma característica semelhante à que a gente tinha lá na eletricidade, lembra? Então, carga positiva atraía negativa porque as linhas saíam da positiva e entravam na negativa. E positiva com positiva se repelia porque saíam das duas positivas e negativa também porque entravam. Aqui é a mesma coisa. Polo norte saem as linhas, vai haver repulsão. Norte e sul entre as linhas, vai haver atração. A mesma coisa se for sul e sul. As linhas vêm do espaço e entram no polo sul, vêm do espaço e entram no polo sul, causando um afastamento entre elas. Ok? Então, aquela característica da eletricidade também é válida como característica elétrica. Polos de mesmo nome se repelem e polo de nomes diferentes se atraem. Ok? Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Jóia. Bom, então, um fenômeno magnético que pode ser observado na prática através de instrumentos é o fenômeno da bússola, né? Então, a bússola foi a primeira aplicação prática dos fenômenos magnéticos. E ela é constituída de um pequeno ímã, tá? Em forma de losango, que é chamada de agulha magnética. Essa aqui que está pintada de a extremidade de amarelo, tá? E ela vai girar livremente. Qualquer lugar que você esteja no planeta, essa bússola vai girar o ponteiro e indicar aproximadamente o norte geográfico da Terra, certo? Então, ela vai orientar você em relação ao polo norte e polo sul geográfico da Terra. Essa é a característica da bússola, ok? Então, a bússola aponta sempre aproximadamente para o polo norte, magnético, o norte geográfico da Terra, e o sul, indicando, no sentido oposto, o sul geográfico da Terra. Por que isso acontece? Bom, a bússola, ela permite, através da agulha, que o ímã, a agulha que está imantada é um ímã, essa agulha gire de acordo com a característica magnética da Terra. Então, o polo norte do ímã, que é o norte magnético do ímã, vai apontar aproximadamente para o norte geográfico. E o polo sul vai ficar aproximadamente para o sul geográfico da Terra. Então, você soltou o ímã aqui, ela vai girar e apontar. Então, ele está nessa posição aqui, ele gira e aponta para o norte geográfico e para o sul geográfico aproximadamente. Por que que isso ocorre? Bom, a Terra, ela se comporta como um ímã gigante. Então, a Terra, ela tem uma característica magnética.
E como é essa característica magnética? Por que que a Terra ela se comporta como um ímã gigante? Porque no interior da Terra, aqui dentro, no subsolo da Terra, no núcleo da Terra, existem substâncias com características magnéticas. Por que que eu falei anteriormente que o Polo Norte aponta aproximadamente para o norte geográfico e aproximadamente para o sul geográfico? Porque a característica magnética aqui, ó, observe nessa linha pontilhada, desculpe, essa característica magnética ela tem uma diferença com relação ao eixo da Terra, justamente porque a Terra ela é inclinada. O eixo da Terra é inclinado quando ela faz a órbita ao redor do Sol. Então, essa inclinação e a movimentação dessas substâncias no subsolo, elas dão uma diferença de cerca de 15 graus do polo norte geográfico para o polo que aponta a bússola, certo? Então, a bússola ela vai apontar aproximadamente 15 graus para o norte geográfico da Terra e aproximadamente 15 graus para o sul geográfico. Isso vai dar uma diferença em termos de tempo de aproximadamente 1 hora, que no caso de uma movimentação no interior de uma mata, por exemplo, ou uma navegação de um voo entre, sei lá, Salvador e Paris, ou qualquer país da Europa, isso não vai fazer diferença, certo? Então, essa diferença, ela também vai ser calculada para você ter a trajetória corretamente, porque já sabe que é 15 graus de diferença. Bom, mas por que que essa Terra, nosso planeta, tem essa característica magnética? Os chineses, que foram os inventores da bússola, eles imaginavam que no interior da Terra você tinha uma grande quantidade de magnetita. Então, eles imaginavam que dentro do núcleo da Terra existia uma quantidade de magnetita gigantesca, capaz de criar um campo magnético na Terra, certo? É uma teoria que fazia muito sentido na época. Porém, hoje a gente já sabe que o ímã ele tem características que nós chamamos de propriedades. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram ímãs de geladeira, não já? Já. Me responda aí, algum de vocês já viu algum ímã de fogão? Alguém já viu algum ímã de fogão? Não? Alguém viu ou não? Nunca vi, não. Não. Por quê? Porque o fogão ele é feito de metal também, igual a geladeira, tá? Ele é revestido pela a mesma estrutura da geladeira. Por que que não tem ímã de fogão? Porque o fogão ele esquenta. E quando o ímã é aquecido, ele perde a capacidade de imantação. E aí ele desgruda. Então não adianta ter ímã de fogão. Quando você ligar o fogão e ele for aquecido, o que vai acontecer? O fogão ele vai aumentar a temperatura do ímã, o ímã vai perder a característica de imantação e ele vai desgrudar e vai cair no chão. Certo? E aí o que acontece? Quando você descobriu essa teoria, quando os cientistas descobriram essa teoria e foi jogar aqui para o núcleo da Terra, viu que era incompatível. Por quê? A cada 10 metros que você aprofunda da superfície da Terra, então cavou um buraco de 10 metros, você entra lá dentro desse buraco, a sua temperatura, a temperatura lá embaixo aumenta aproximadamente 1 grau centígrado, certo? Se você fosse até o núcleo da Terra, então isso ia dar um aumento muito grande de temperatura. É por isso que aqui dentro da Terra você tem um mantra, né? Você tem plasma, substância a nível plasmático, certo? Sumiu aqui, peraí, só um minuto. Voltou aí para vocês a imagem? Então aqui, o núcleo da Terra, ele não pode ter
não poderia ser uma quantidade grande de magnetita, porque devido à temperatura, mesmo que existisse muita magnetita aqui, ela não ia ter capacidade de imantação e não ia poder criar esse campo magnético da Terra. E aí, depois que Ørsted descobriu o fenômeno eletromagnético, aí sim a gente conseguiu determinar o que causava essa imantação da Terra. Então, no núcleo da Terra, nós temos diversas substâncias. Nós temos água, nós temos moléculas de minério de ferro, de várias substâncias químicas. Todas essas substâncias químicas que circulam no núcleo da Terra, elas têm carga elétrica. E se tem carga elétrica, o fenômeno elétrico gera campo magnético, assim como o fenômeno magnético gera também campo elétrico. Logo, o movimento dessas substâncias, cada uma com as cargas elétricas que possuem, criam um campo elétrico na Terra e, consequentemente, criam um campo magnético, que é um fenômeno que nós chamamos de eletromagnetismo. Certo? Então, o campo elétrico que existe nas cargas em movimento no interior, no núcleo da Terra, criam o campo magnético da Terra. Ficou claro isso aí agora? Todo mundo entendeu? Professor, Gente? repete só essa última parte que você disse, por favor. Oi? Só repete essa última parte que você disse, por favor. A carga, no núcleo da Terra, você tem várias substâncias em movimento. Você tem água, você tem partículas de várias substâncias, vários elementos químicos se movimentando no núcleo da Terra, certo? No subsolo. Essa movimentação de carga elétrica cria um campo elétrico e esse campo elétrico também cria um campo magnético, que é o fenômeno que a gente chama de eletromagnetismo, certo? Então, o campo elétrico criado pelo movimento de cargas no núcleo da Terra é que é responsável pela criação do campo magnético. Ok? Todo mundo entendeu isso, gente? Bom, para finalizar, o que é mais importante, que é uma pegadinha que eles colocam sempre em função dessa característica. Observe o seguinte, eu tenho uma bússola aqui do lado da Terra. Quando eu botei a bússola, olha o que aconteceu. O ponteirinho do norte apontou para essa região aqui, que é próxima do norte geográfico da Terra. Ok? Então, o norte da bússola vai apontar 15 graus para o norte geográfico da Terra. Certo? E por que está escrito aqui sul magnético? Aquele besta daquele professor de física gordo não falou que o norte ia apontar para o norte geográfico da Terra? E por que aqui está escrito sul? O norte da bússola apontou para o sul. Você quer nos confundir, Carlinhos? Erraram o slide. Erraram aqui na hora de digitar, né? Não, veja bem. Essa confusão aqui, todo mundo faz. Ele aproveita disso para fazer questões no vestibular e no Enem para confundir vocês. Então, prestem bastante atenção. Eu disse para vocês que o norte do ímã, ele é atraído pelo sul do outro ímã. Concordam? Então, essas cargas que eu falei para vocês em movimento no subsolo da Terra, elas criam um campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra, ele vai apresentar essa disposição. O sul magnético da Terra fica próximo do norte geográfico. E o sul geográfico fica próximo do norte magnético da Terra. É por isso que, se eu soltar a bússola, o ponteiro da bússola sempre vai apontar próximo do norte geográfico. Por quê? Porque o norte da bússola ele é atraído pelo sul magnético da Terra. Então, isso daqui ele faz sempre para confundir vocês. O sul magnético aqui é o sul magnético da Terra, tá bom? O sul magnético da Terra fica a cerca de 15 graus do norte geográfico da Terra. Então, tá certo. O sul magnético vai atrair o norte da bússola e o norte da bússola vai apontar aproximadamente para o norte geográfico da Terra. Ô, professor. Entendeu isso aí?
É meio complicado. e- Fala, pode então, falar. só uma coisa. Tem uma frase assim que diz sul é norte, norte é sul, né? Isso. Porque o sul magnético é o norte geográfico aproximadamente, e o norte magnético é o sul geográfico da Terra. Lógico, se aqui fosse o norte magnético da Terra, o ponteiro da bússola não podia apontar para o norte, porque norte Seria ao repele norte. contrário, inverso. Exatamente. Então, norte repele norte. Aqui o norte é atraído pelo sul magnético, que está localizado próximo do norte geográfico da Terra. Todo mundo entendeu isso aí, gente? As atrações. Ah, tá. Com atrações. Alguma dúvida sobre isso? Isso é importantíssimo. Eu já vi diversas questões de vestibulares com isso aqui. Depois eu vou passar exemplos para vocês. Mas tem muita questão, principalmente de vestibular tradicional, tá? Os vestibulares como a Consultec, que ele fala sobre isso aqui justamente porque a maioria dos alunos confunde. Então, não esqueçam, no norte geográfico da Terra, eu tenho o polo sul magnético dela, aproximadamente. E no sul geográfico, eu tenho aproximadamente o polo norte magnético da Terra. É por isso que o polo norte da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra e nos orienta para o norte geográfico dela. Ficou claro isso aí? Alguma dúvida, meu povo? Então, beleza. Na próxima aula, a gente vai dar sequência, tá? A esse conteúdo. Aqui é só a representação simbólica das linhas de indução, é o que eu vou falar na sequência, tá? As linhas, como eu disse para vocês, saem do polo norte e entram no polo sul. Se o polo sul aqui está no norte geográfico da Terra, as linhas estão entrando aqui na parte de cima da Terra e saindo na parte de baixo dela, contornando e voltando aqui. Isso são linhas de indução magnética que formam o campo magnético da Terra, que vai ser responsável aí pela atração do ponteiro da bússola, tá? Mas isso aí a gente vai detalhar na próxima aula. Ô, professor, Pode falar, Gabriel. só uma coisa. Tive só uma curiosidade. Sim. Assim, porque a bússola, quando entra no campo magnético, ela fica assim, toda desorientada, assim, fica toda invertida. É porque o campo magnético que você está entrando, ele vai influenciar na bússola. Então, o campo magnético da bússola, ele vai interferir no campo magnético o campo magnético que você entrou vai interferir no campo magnético da bússola. É a mesma coisa de você pegar um circuito, um aparelho elétrico e você aproximar uma bússola ou aproximar um ímã. Se você pegar, por exemplo, um ímã e passar na tela da televisão, você vai danificar a televisão, tá? Por quê? Porque você vai criar um campo magnético que vai interferir no campo elétrico da Terra. Então, campo elétrico interfere no campo magnético. Campo magnético também interfere no campo Você magnético. repulsar, né, professor? Pode ser repulsão e depende do polo. Pode ser repulsão ou atração. Mas isso vai causar interferência. Então, se você tem uma bússola, entrou numa região com campo magnético, isso vai causar uma interferência na bússola. Certo? Pessoal, alguma dúvida sobre isso aí? Ficou claro essa primeira parte? Nosso tempo está acabando. Ô, Carlos, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Pode A falar. imantação é o poder é o poder magnético, né? A imantação é o processo que você torna um pedaço de ferro ímã, por exemplo. Ou qualquer substância que não seja magnética, você torna em ímã temporário. É uma magnetização. Tá? Imantação que a gente chama. Beleza? Pessoal, então, a partir da semana que vem a gente vai ter 2 encontros ao vivo. Beleza? Foi bom estar com vocês. Não se esqueça de ficarem bonitinhos para ligarem a câmera. Um beijão, até a próxima aula.